Oi gente, meu nome é Joana e nesse vídeo, que é o primeiro vídeo do meu canal, inclusive, eu vou falar um pouquinho sobre os livros que eu li nas minhas férias de inverno. Bom, tecnicamente eu ainda tô de férias de inverno, hoje é dia 1º de agosto, minhas férias vão até dia 13 de agosto, que é segunda-feira, hoje é sábado, que eu estou gravando. Então talvez eu leia mais algum livro nesse meio tempo, na verdade tem um livro que eu acho que eu vou terminar, ou hoje ou amanhã. Na verdade é um livro que eu li tipo 10 páginas dele, mas eu acho que eu vou terminar nesse final de semana, porque eu não tenho mais nada pra fazer até minhas aulas começarem, além de planejar uma aula que eu tenho que dar esta semana e gravar e editar esse vídeo, então eu acho que eu vou ter tempo pra ler, mas vamos ver, né, eu dou notícias, sei lá, não sei se dou notícias, talvez apareça no meu vídeo de mês que vem falando dos meus lidos de agosto, né, nunca se sabe. Mas pois bem, gente, como eu estava dizendo, o vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre os livros que eu li nas férias de inverno. Eu acabei lendo 8 livros nessas férias de inverno, que foi um pouquinho menos do que eu achei que eu ia ler, porque eu tinha separado... Na verdade, eu tinha separado tipo uns 15 livros que eu queria ler, e eu só não consegui porque, enfim, eu fiquei gripada, daí eu não tava com vontade de ler, enfim. Eu fico doente e a primeira coisa que eu faço é parar de ler. Incrível. Mas tudo bem, porque eu sinto que eu li livros que eu gostei, eu li livros que foram interessantes, eu li livros que eu não gostei também. E eu vou falar um pouquinho sobre eles hoje. E eu não sei o que mais eu poderia dizer, eu ainda não tenho muito bem uma identidade pra esse canal, não tenho muita coisa planejada nem nada. Se vocês ouvirem algum barulho é porque tem previsão de temporal pra hoje de tarde, tá um vento terrível, minha persiana tá batendo na minha janela o dia inteiro, então vocês ignorem, tá? Mas acho que vamos falar dos livros agora? O primeiro livro que eu li foi um livro chamado Onde Quer Que Você Vá, da escritora Cristina Fontes. Esse foi um livro que eu decidi ler porque eu vi um reel sobre ele e eu pensei, isso parece exatamente o tipo de livro que eu gosto de ler, porque eu amo histórias assim que se passam em certos períodos históricos de países que eu não sei muito sobre a história e que falam sobre questões geracionais. Então eu pensei, meu Deus, esse livro parece exatamente algo que eu vou gostar. Basicamente o enredo dele se passa em 2 períodos históricos diferentes e localizações diferentes. Uma parte dele se passa no que era na época a República do Zaire, que hoje em dia é a República Democrática do Congo, nos anos 70, 80, por aí. E a outra parte dele se passa nos anos 2000 na Inglaterra, e ele é narrado por 2 personagens nesses ambientes diferentes. A personagem que está nos anos 70, 80, na verdade a gente segue ela até os anos 2000, né, a gente acompanha ela até onde ela chega nos anos 2000, mas enfim, aqui já é nascida naquela época, é a Mira. Ela é uma menina que é de uma família muito rica, muito importante, o pai dela é piloto, não sei se é do exército, agora não lembro, mas ele também acaba concorrendo para ser governador, ele se torna um político importante, então ela é de uma família muito importante, muito rica, e muito católica também, a família dela é católica. E a outra protagonista é uma personagem chamada Biju, eu acho que é assim que se fala o nome dela, eu não sei, aqui eu sofrendo com meu francês, né. A Biju é uma adulta, ela nasceu, na época era o Zaire, né, quando ela nasceu era Zaire ainda, e os pais dela acabaram mandando ela pra Inglaterra quando ela tinha por volta dos 11 anos, e ela entende que é porque foi quando começou a acontecer uma série de conflitos no Zaire, que foi, enfim, uma série de conflitos que fez o país se tornar a República Democrática do Congo, e enfim, foi toda uma questão civil que, honestamente, eu não sei muito sobre a história do Congo, então eu não vou poder falar de uma forma muito exata, mas os pais dela mandaram ela pra Inglaterra, ela também é de uma família tecnicamente rica, os pais dela são médicos, e ela vai morar na Inglaterra com uma pessoa que ela chama de tia Mirelle, que ela não entende muito bem quem é essa pessoa, e juram que ela é a irmã mais nova da mãe dela, mas ela fica, não sei, e daí depois ainda essa tia Mirelle dela fala pra ela que é mãe dela, e ela fica, não, isso não é possível, e ela é criada, então, depois disso, por essa tia, e é uma realidade bem diferente de como era a vida dela no Zaire, porque lá ela era, né, filha de pais ricos, e ela vai pra Inglaterra, ela começa a viver uma vida muito mais simples, e ela vira evangélica. Eu não sei como explicar isso, mas a tia Mirelle dela é muito evangélica, ela acaba virando evangélica também e faz parte de uma congregação. É congregação que fala? Eu não sei, gente. Minha família é católica, não entendo de termos evangélicos, mas ela faz parte de uma igreja evangélica que é muito popular entre imigrantes do Zaire, do Congo, né, congoleses, então ela faz parte dessa igreja, só que tem um porém, que é que a Biju é lésbica.
E daí ela namora uma mulher, e a mulher que ela namora, que eu não lembro agora o nome, perdão pra diva, mas ela fica tipo, eu tô me mudando pra Nova York, eu acho que você deveria assumir a gente e ir pra Nova York comigo. E daí a Biju fica, será que eu vou? Será que eu não vou? Bom, gente, eu acabei dando pra esse livro 4 estrelas, foi um livro que eu gostei muito, porque ele é exatamente o tipo de livro que eu gosto. Como eu disse, eu decidi ler ele porque vendo o reel sobre, eu pensei, meu Deus, esse é exatamente o tipo de livro que eu gosto. Eu amo uma história sobre algum país que eu não entendo muito sobre a história, que é um romance histórico mesmo, que se passa nas gerações, que passa por momentos históricos desse país. Eu gosto muito dessa questão do trauma geracional que passa nessa história, isso é um tema muito grande, o trauma geracional, como isso afeta a convivência dos personagens. Eu acho que o relacionamento das personagens, as próprias personagens, os traumas delas, a forma como elas reagem para as coisas, eu achei tudo muito realista e bem construído. Eu admito que chegou um ponto na vida da Mira que, conforme você tá lendo as narrações dela, você pensa, meu Deus, mas só acontece desgraça na vida dessa mulher. É assim, muito triste, né? Mas você vai lendo a história dela e às vezes até tava começando a parecer um pouquinho caricato pra mim, de tanta coisa ruim que ficava caindo em cima dela o tempo todo. Mas eu acho que não foi nada que me fez, assim, duvidar tanto da realidade da história. Eu acho que uma coisa específica que aconteceu com ela eu achei muito realista, de uma forma muito dolorosa, a forma como ela foi tratada e o que aconteceu com ela. Eu também achei que a escrita foi bem apropriada no sentido de que deixou bastante coisa no ar pra gente entender, pra gente ligar os pontos. Eu não senti que foi um livro que não confiou na minha inteligência, sabe? Que é uma coisa que eu não gosto de livros que parece que o autor acha que duvida que eu vou conseguir entender o que ele tá querendo me passar. Eu não senti isso nesse livro. Eu consegui criar um apego muito grande tanto com a Mira quanto com a Biju. Eu gostei muito delas duas como personagens, e esse livro tem um elemento que é uma coisa que eu gosto muito, que vocês vão ver, que é religião. Isso é outra temática que eu adoro ler sobre religião. E eu acho que a forma como ele explorou tanto a fé da Mira, conforme ela foi crescendo, de uma menina que cresceu católica, foi para uma escola católica, depois ela se torna evangélica porque ela, enfim, convertem ela no momento que ela tá, assim, numa extrema vulnerabilidade, e a forma como ela se agarra à religião foi uma coisa que lembrou um pouquinho minha mãe até. Foi uma coisa que, assim, eu consegui identificar, sabe? E, enfim, esse livro eu dei 4 estrelas pra ele, como eu estava dizendo, porque eu não dei, assim, tipo, 5 estrelas, não achei uma coisa uau, porque não teve nada sobre a escrita dele, assim, sobre a prosa em si, que eu pensei, uau, essa é a melhor escrita que eu já li na vida, uau, eu nunca vi isso descrito desse jeito. Não teve nada que me deixou, assim, surpresa sobre a forma como ele foi construído, mas foi um livro muito bom e eu recomendo ele. Eu acho que é um livro interessante se você tem interesse de ler um romance histórico, assim, sobre trauma geracional, sobre religião, uma temática muito constante nesse livro, e também com temáticas LGBT, obviamente, porque uma das personagens, a Biju, é lésbica. Os próximos livros que eu li foram livros que eu li porque recentemente eu assinei a Tag, que é um serviço de assinatura de livros que você assina, vem um livro por mês, e eu assinei o plano Inéditos, que é um plano que são livros recém-lançados, né, não são clássicos, e eu assinei esse plano porque às vezes eu me pego lendo muito as mesmas coisas, os mesmos tipos de livros, os mesmos tipos de autores, e eu gosto de ter alguma coisa que me force a sair um pouquinho da minha zona de conforto, e eu achei que assinando um serviço de assinatura, assim, de livros, eu ia receber talvez livros que eu não pegaria por conta própria, que eu não iria ler por conta própria, e talvez eu pudesse me surpreender com algum desses. Então, os próximos, não são os próximos, eu acho que eu li livro no meio, mas vão ter 4 livros que eu vou falar sobre hoje, que eu li por causa que eles vieram da Tag, e um deles foi um que realmente, quando eu vi a premissa, eu pensei, meu Deus, isso não é nem um pouco o tipo de livro que eu gosto, eu não sei se eu vou gostar disso, e no final eu me surpreendi muito, que foi este livro aqui, deixa eu mostrar pra vocês, que é A Correspondente da... tá virada de cabeça pra baixo. Aqui, que é da escritora Virginia Evans. E eu só queria dizer pra quem faz os designs dos livros da Tag, muito lindo esse design, assim, tipo, em questão estética eu achei muito legal, muito combina com o livro, nossa, minha sintaxe ótima aí, mas ele é muito chato de ler, com esse troço aqui, com essa orelha, é muito chato de ler, ele segurar ele. Então, enfim, essa é só a minha reclamação. Mas enfim, como eu disse, esse era um livro que eu não tava nem um pouco interessada quando eu li a proposta, porque basicamente ele é um romance epistolar, ou seja, ele é contado por forma de cartas. Isso nem foi o problema pra mim, porque 2 dos meus livros favoritos são romances epistolares, que são É Assim que se Perde a Guerra do Tempo e As Vantagens de Ser Invisível. Esses 2 livros são cartas e eu gosto muito desse formato, não foi nem esse problema pra mim. Mas eles são cartas
de uma senhora, o nome dela é Sibyl, e ela é uma senhora que tá escrevendo cartas, ela gosta de escrever cartas pra se comunicar com o mundo, e é basicamente isso. E eu não sei muito bem como explicar, assim, o enredo de forma direta, porque não é necessariamente que tem um enredo, é mais sobre a personagem mesmo, o processo que ela passa acho que são mais ou menos uns 10 anos que a gente fica acompanhando ela por carta. Então, quando eu li essa proposta, eu pensei, eu não sei muito se isso vai ser o tipo de livro que eu gosto, porque eu sinto que vai ser um negócio meio sessão da tarde, eu não sei. Mas aí eu percebi que eu acho que eu gosto muito de livro meio sessão da tarde, porque tem outro livro que eu li esse ano que foi um livro que eu achei que era muito sessão da tarde, que eu não ia gostar, que foi o livro Criaturas Extraordinariamente Brilhantes. E eu li ele no início do ano e eu amei. Foi algo que, assim, encheu meu coração de sensações quentinhas, assim. E eu acho que esse livro me trouxe um pouquinho disso, apesar dele ser um livro, assim, bastante emocionante. Ele é um livro que você passa por um processo. Eu vou dizer que, assim, superficialmente eu não posso dizer que eu me identifico com a Sibyl, que é a protagonista. Tipo, diferentemente dela, eu sou uma pessoa muito extrovertida, sou muito comunicativa. A Sibyl parece ser uma pessoa que não gosta tanto de conhecer gente nova. Ela também é muito combativa, assim, tudo que ela quer reclamar, ela reclama. Gente, eu não sou assim, se me entrega um negócio errado no restaurante, por exemplo, eu não vou reclamar, eu vou comer minha comida errada. Ela é muito contrário disso, o que tem pra reclamar, ela reclama, o que tem pra brigar, ela briga. Outra coisa que a gente não tem em comum é que, né, eu sou uma jovem de 21 anos e ela é uma senhora com 70 e poucos já, quando o livro começa. Mas por trás de todas essas coisas mais superficiais, eu acabei me identificando muito com uma característica muito central da Sibyl, que é a dificuldade que ela tem de manter conexões, assim, íntimas e próximas das pessoas. Ela coloca uma barreira muito grande entre ela e o mundo, isso foi algo que ressoou muito comigo. E assim, a Sibyl, ela não é uma pessoa, assim, perfeita. Você acompanha ela e ela faz muita coisa que você fica, meu Deus, Sibyl, essa era a pior decisão que você podia tomar. Ela tem decisões muito frustrantes, ela tem pensamentos muito frustrantes, ela faz muita coisa vergonhosa, ela é uma senhora relativamente rica, ela é branca, então ela tem, assim, umas como eu posso dizer, alguns momentos que você fica, meu Deus do céu, que vergonha. Mas ainda assim, conforme você vai lendo as cartas, você vai criando uma simpatia e uma empatia muito grande pela Sibyl, mesmo ela sendo um ser humano meio duvidoso às vezes. E, sabe, eu criei um apego nela que eu sentia como se ela fosse minha própria avó. Eu senti uma sensação muito boa de ler um livro sobre uma personagem tão mais velha, assim. Ela realmente não é uma personagem jovem, ela não tá nem mais na vida adulta dela, ela é realmente uma senhora, aprendendo a se relacionar melhor com as pessoas e com o mundo. Isso foi algo que eu acho que significou muito pra mim quando eu li, porque eu tô passando num processo na minha vida e, assim, ultimamente eu tenho me frustrado muito com, às vezes, a inabilidade que eu tenho de lidar com certas situações, com certas questões, especialmente com outras pessoas em relacionamentos. E eu sinto uma sensação de culpa muito grande, uma sensação muito grande de eu sempre vou ser assim, sendo que não. Ver uma senhora de 70 anos tendo uma evolução, se tornando uma pessoa melhor, eu acho que foi algo que deu um estalo assim na minha cabeça de pensar que realmente a gente só para de ter tempo pra tentar melhorar e nos tornarmos pessoas melhores e sermos melhores com as outras pessoas, sermos pessoas boas. A gente só para de ter tempo pra isso quando a gente morre. Só é importante que a gente tente, claro, não fique pensando, eu tenho tempo ainda, e não tente ajeitar as coisas. Mas a gente tem a habilidade de reparar as coisas, de melhorar, de consertar o que foi feito. Eu achei que o formato de cartas / e-mails, tem e-mails também, foi muito bem utilizado. Dá pra ver exatamente a personalidade de cada personagem com quem a Sibyl vai trocando cartas. Ela troca cartas com autores que ela é fã, ela troca cartas com a melhor amiga dela, que mora na Bélgica, se não me engano, ela troca cartas com o ex-marido dela, com os filhos dela, ela troca cartas com o irmão dela, ela troca cartas com um filho de um homem que trabalhava com ela, que é um menino adolescente, assim, e ele tá passando por algumas questões, e eles conversam muito, eles criam uma conexão que é quase como se fosse de avó e neto mesmo, e dá pra ver muito a personalidade de todos os personagens, dá pra ver muito bem quem eles são por meio das cartas, então isso foi algo que eu achei que foi muito bem aproveitado. E esse formato também fez a leitura desse livro ser muito leve, muito engajante. Eu li ele inteiro de uma vez só, em tipo 3 horas, eu não consegui parar de ler, porque eu tava muito interessada e eu queria saber pra onde tava indo essa história. Como eu disse, eu me conectei muito com os personagens e ele me trouxe uma sensação muito grande de ainda tem tempo, sabe? Que foi algo que eu acho que eu precisava ouvir quando eu li ele, então eu acabei dando 4,5 estrelas. Foi um livro que eu gostei muito e eu recomendo se você é alguém que gosta dessas histórias mais ligadas com o personagem mesmo. Não tem necessariamente um enredo assim nessa história, tem assim meio que uma sequência lógica pro que tá acontecendo, obviamente acontece de forma cronológica, mas eu acho que é um livro mais
que você lê se você tá querendo refletir sobre a sua vida e se você tá afim de algo, como eu disse, é um pouquinho Sessão da Tarde, mas é muito bonitinho. Eu gostei bastante desse livro. Bonitinho não, porque é um livro emocionante, tem muita coisa triste que acontece nele e muita coisa ruim, mas eu gostei bastante dele. Eu só não dei 5 estrelas porque eu dou 5 estrelas pra, tipo, livros que se tornam meus novos favoritos, sabe? Tipo, ano passado eu li 100 livros e eu acho que eu dei 5 estrelas pra 2 livros. Então não é algo que eu faço muito frequentemente. Mas foi um livro que eu gostei bastante. O próximo livro que eu li foi um livro que veio com a tag também, mas ele veio como brinde, eu não lembro de qual livro, eu acho que veio como brinde da minha primeira assinatura mesmo, que foi esse livro aqui, que são Contos de Humor da América Latina. Ele é um livro bem curtinho, que tem contos de humor da América Latina, como o título sugere. Tem contos desses autores aqui, da Teresa de la Parra, Machado de Assis, Arthur Azevedo, Clorinda Matos de Turner, Fray Mocho, João do Rio, Júlia Lopes de Almeida, Ricardo Palma, João Simões Lopes Neto e Carmen Dolores. Desses autores eu só tinha lido Machado de Assis, claro, e João Simões Lopes Neto, para todos os meus fãs de regionalismo gaúcho. E que eu sou fã de regionalismo gaúcho, Érico Veríssimo, um dos meus faves. Mas enfim, voltando ao assunto. Esse livro é exatamente o que diz o título, são contos de humor da América Latina, são contos, a maioria deles são do final do século XIX, início do século XX, lá por 1900 e pouquinho. E são contos que eles usam do humor para fazer críticas sociais, todos eles têm isso em comum. Eu achei que foi uma leitura ok, eu não tenho nada muito profundo pra dizer sobre eles. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de ler coletânea de contos de autores diferentes, porque eu sinto que eu não tenho como dar uma opinião concreta sobre o livro inteiro, eu teria que dar minha opinião sobre cada um dos contos, e como eles são curtinhos e eu lia, tipo assim, muitos dias pretensiosamente, tem alguns deles que eu também não criei, tipo, uma opinião muito grande, sabe? Eu não tenho nada muito profundo pra dizer. Eu acho que foi uma coletânea legal, eu gostei que todos eles tinham isso em comum de serem contos críticos, porque eles justamente têm essa proposta de trazer humor como forma de crítica, o que é uma coisa que eu acho muito legal, eu acho muito bacana. Assim, foi o melhor livro que eu já li na vida? Não. Foi a melhor coletânea de contos que eu já li na vida? Não. Mas foi um livro ok. Eu gostei da experiência de ler, eu gostei de ler autores que eu não conhecia, porque como eu disse, eu só conheci o Machado, não conhecia de nome, eu conhecia outros, mas tipo, eu só tinha lido Machado de Assis e João Simões Lopes Neto, então foi interessante ler outros, especialmente de outros países, tem autores de vários países latino-americanos, e se você tem interesse e assina a tag e recebeu esse livro, fique à vontade pra ler, mas assim, eu nem lembro se eu dei... eu fui ver qual foi a minha pontuação de estrelas, eu dei 3 estrelas e parece justo pra mim, não foi um livro que mudou minha vida. O próximo livro que eu li foi um livro que eu li digital, então eu não tenho ele físico aqui, mas é um livro chamado Secret World of Briar Rose. É um livro que não tem tradução ainda, mas ele é de uma escritora chamada Cindy Fan, que caso vocês não conheçam, ela é uma booktuber gringa. Ela é bem famosa até, e eu assisto os vídeos dela há muito tempo, eu sou bem fã dela. Eu acho que já faz uns 7 anos que eu vejo os vídeos dela. Então, quando ela anunciou que ela ia lançar um livro, eu tava muito empolgada, eu tava muito animada pra ler, porque eu gosto muito dos vídeos da Cindy, eu acho ela uma pessoa muito engraçada, mas eu também acho que ela traz umas críticas interessantes. Eu gosto de ver os vídeos dela também, porque eles me trazem sugestões de livros que eu não escolheria ler por conta própria, assim. Obviamente eu comecei a ver os vídeos dela quando eu tinha, 14, 15 anos, eu lia... Nessa época, a minha coleção de livros favorita era Rainha Vermelha, e eu lia, tipo, Jogos Vorazes, Divergente, esse tipo de séries infanto-juvenis. Claro que eu estava na idade pra ler isso, né, isso é óbvio, então faz sentido que era isso que eu estava lendo, mas eu vendo, né, vídeos de pessoas mais adultas, eu acabei tendo contato com outros tipos de literatura, e o ponto disso tudo que eu estou falando é que eu gosto muito da Cindy, eu tava muito animada pra ler o livro dela, apesar dela ter falado que ia ser um livro young adult, né, jovem adulto, então ia ser um livro mais pra, idades mais jovens, e assim, gente, eu tenho 21 anos, então tecnicamente eu ainda estou na faixa de YA, né, de ler YA, mas eu acho que já se esgotou um pouquinho pra mim. Hoje em dia, quando eu leio vários livros YA, eu fico pensando, eu tô um pouquinho velha pra isso. Eu acho que já ficou um pouquinho batido. Então, eu lembro que eu murchei um pouquinho, e eu murchei mais um pouquinho quando eu vi a proposta, que eu pensei, isso parece algo que eu não sei se eu vou gostar com a idade que eu tenho agora, mas eu fui com uma mente aberta e eu fui animada achando que eu ia gostar. Que, basicamente, a história desse livro é uma releitura de A Bela Adormecida, só que, em vez de ser... a princesa dorme por 100 anos, é meio que a princesa, que é a Briar Rose, ela escolhe dormir por 100 anos
porque ela quer fugir da realidade. Isso é tudo uma grande metáfora para a depressão. E daí tem toda uma coisa de que algum dia a princesa irá acordar e alguém tem que acordar ela. E daí nós temos a protagonista, que eu não lembro o nome da protagonista, deixa eu ver. No caso, o nome da Aurora é Amelia, tá? Não é Briar Rose, é um outro nome que dão pra ela, longa história, mas enfim. Tá bom, lembrei o nome da protagonista. A protagonista é uma menina chamada Corin, que ela cuida da irmã mais nova dela, a Ellie, e elas estão numa situação meio complicada, porque os pais delas morreram e tal, e a Ellie acredita muito nisso da princesa Amelia acordar, que se ela acordar vai trazer paz pra todo o reino e sei lá o que lá. E daí a Ellie acaba se perdendo e a Corin vai... É Corin que fala? Eu não sei como é que fala o nome dela, eu acho que é Corin, mas enfim, ela vai atrás de encontrar a irmã dela que sumiu, e nisso elas acabam entrando no sonho da Amelia, que a Amelia tá tendo enquanto ela dorme por 100 anos, elas acabam entrando. Esse é um retelling que é sáfico também, tem elementos, né, sáficos nessa história. E assim, gente, eu acho que a ideia de a Bela adormecida, mas dormir por 100 anos, ser uma metáfora para depressão, é algo interessante, sabe? Eu acho que se eu tivesse lido esse livro com 14 anos, eu teria gostado muito dele. E eu teria me identificado muito com a Amelia. Eu fico pensando, eu de 14 anos, nossa, eu ia me sentir pessoalmente atacada por esse livro. Porque ele tem muito dessa questão de você querer fugir da realidade num mundo de imaginações, de coisas fantasiosas, você não querer encarar as coisas. E isso é algo que era algo muito presente na minha vida naquela época. Mas hoje em dia, com o repertório que eu tenho, com a idade que eu tenho, eu achei tudo muito batido. Eu achei que a aventura inteira dessa história foi tudo um monte de símiles mal construídas. A gente passa por esse mundo de sonhos que é pra ser algo fantasioso, e daí trazem algumas... Aí tem um monte de descrição de coisas que é pra ser fantasiosas, mas é pra serem fantasiosas. Mas você lê e você não consegue muito bem construir essa imagem na sua cabeça, ou são coisas muito basiconas, ou que não dizem nada com nada. E eu senti que parece que não acontece nada no meio, aí do nada começa a acontecer um monte de coisa. Eu senti que os personagens foram mal construídos. Eu senti que, assim, o principal relacionamento nesse livro é da Corin com a Ellie. O relacionamento de irmãs. Isso é algo que eu amo histórias de irmãs. Vocês vão ver nos meus vídeos futuros que é um negócio que eu adoro. Mas eu não senti que esse foi bem construído. Eu não senti que ele foi um relacionamento que eu consegui entender, que eu conseguia criar, assim, uma conexão. E olha que pra mim é muito fácil eu criar uma conexão com uma história de irmãs. Eu tenho 2 irmãs, eu tenho uma irmã mais velha e uma irmã gêmea. Então pra mim é só colocar um pouquinho ali de coisinha que eu já vou conectar com as minhas próprias experiências, eu vou sentir muita coisa, mas eu não senti isso nesse livro. Talvez um pouquinho seja porque a protagonista é a Corin, a gente acompanha pelos olhos dela, e eu sou a irmã mais nova, tal como a Ellie. Eu não sou a irmã mais velha, então talvez eu não tenha conseguido me identificar, mas eu não acho que é uma questão disso, porque eu consigo empatizar e entender e me identificar com personagens que eu não tenho muito avesso com as características, sabe? Eu também senti muito que as vozes dos personagens são muito parecidas, então tem muitos personagens que é pra eles serem diferentes, e você lê e eles falam do mesmo jeito, eles não têm uma voz distinta. Isso é um problema muito grande de caracterização, é um negócio muito grave. Então eu acabei dando 2.5 estrelas pra esse livro. Foi um livro que, como eu disse, eu acho que se eu tivesse lido quando eu era mais nova, talvez eu teria gostado mais. E eu acho que muito do fato de eu não ter gostado tanto foi da fase da minha vida que eu li ele mesmo. Eu não tenho mais 14 anos, então não foi algo que eu achei tão interessante quanto talvez eu acharia, mas eu acho que é um livro interessante. Eu acho que a Cindy teve muitas boas ideias. Eu acho que talvez no futuro, quando ela polir mais a escrita dela e construção de personagem, de mundo, talvez eu ia gostar de ler algum livro dela que não é de fantasia. Eu ia gostar de ler isso e ver o que ela ia trazer, porque eu acho que os elementos fantasiosos foi o que mais se perdeu nessa história. Gente, eu acabei de perceber que eu tinha lido outro livro antes disso e eu esqueci de falar sobre ele, que foi outro livro que veio de brinde na tag. Eu não lembro qual mês que ele veio de brinde, mas é o livro Cartas a um Jovem Poeta, do... eu não sei, eu não falo alemão, gente, vou tentar ler esse nome. Rainer Maria Rilke. Perdão se eu falei errado. Mas esse livro, basicamente, esse autor, o Rainer Maria Rilke, ele era um poeta famoso alemão em 1913, e ele começou a receber umas correspondências de um aspirante a poeta chamado Franz Capus, que era muito fã dele, começou a mandar os poemas dele e falar: oi, Rainer Maria Rilke, por favor, dá a sua opinião aí sobre meus poemas, fala o que eu posso fazer. E basicamente esse livro são a coletânea de cartas que eles trocaram, justamente sobre poesia, sobre escrita em geral. E ler esse livro foi assim, foi uma experiência interessante, eu achei. Eu não sei quem é Rainer Maria Rilke, eu nunca li nenhum poema dele, eu também não sei quem é Franz Capus. Eu li esse livro
assim, sem ler muito bem a sinopse, eu não sabia muito bem o que esperar. Eu fiquei surpresa que era um livro realmente de cartas a um jovem poeta. Quem diria, gente, que o livro Cartas a um Jovem Poeta eram cartas a um jovem poeta? Mas eu li ele sem todo esse contexto. Eu nunca li poesia de nenhum dos dois, então eu não tenho muito contexto para as partes mais técnicas que o Rainer Maria Rilke fala sobre os poemas do Franz Capus. Mas eu achei muito legal as partes que falavam mais sobre questões gerais, sobre o que leva alguém a ser um poeta, questões emocionais, questões filosóficas. Essas partes eu achei mais interessantes. Tem algumas reflexões muito bonitas aqui sobre o papel do poeta, sobre o que você precisa encarnar para ser um poeta, para transformar algo em poesia. Isso tudo eu achei muito interessante. Eu não sou a pessoa que mais entende de poesia, eu não sou uma poeta, então eu não posso dizer que foi algo que, assim, mudou minha vida, mas eu acho que se fosse algo que fosse da minha área, eu ia achar muito interessante. Então, sei lá, se você é alguém que gosta de poesia, que você gosta de ser tomado, assim, pela emoção na hora de escrever, que você é uma pessoa que gosta de pensar mais filosoficamente sobre a arte da palavra, eu acho que isso é um bom livro. Eu não dei uma pontuação pra ele, porque eu não dou pontuação pra livros de não ficção, mas eu achei interessante, sabe? Foi um livro bem interessante de se ler. E eu acho que talvez no futuro, se eu criar um novo apego... Eu gosto de poesia, eu gosto de ler poesia, mas eu não escrevo poesia por conta própria, assim. Então, não é uma coisa que eu entendo muito sobre. Mas eu acho que no futuro, se for algo que eu criar uma nova paixão, que se eu começar a gostar, talvez revisitar esse livro seja interessante. O próximo livro que eu li também foi um livro de não ficção. E ele também é um livro que não foi traduzido, que é um livro chamado How to Leave the Mormon Church, An Ex-Mormon's Guide to Rebuilding After Religion. E isso significa como deixar a igreja mormon, uma guia de uma ex-mormon para se reconstruir depois de sair da religião. E esse é um livro de uma youtuber que eu assisto, chamada Alyssa Greenfeld. Agora vai chegar o ponto que eu já falei pra vocês, que é que eu tenho um interesse muito grande por religião. Eu gosto muito de ler sobre religião, eu já li muitas biografias sobre pessoas religiosas de todo tipo de religião. Já li sobre cristãos fundamentalistas, já li sobre cientologistas. E eu comecei a ver os vídeos da Alyssa justamente porque eu tenho esse interesse por religião. E ela fazia muitos vídeos sobre a igreja Mormon, que foi uma igreja que ela cresceu a vida inteira. Até os 23 anos dela, ela foi muito devota, ela fez uma missão, ela foi missionária, ela casou no templo, ela participou de todos os rituais do templo. E eu não sabia nada sobre Mormons antes de começar a ver os vídeos dela. Mentira, porque eu já tinha visto vídeos do canal Jordan and McKay e do Zelf on the Shelf. Como eu disse, eu gosto muito de coisas sobre religião, então eu já tinha visto, assim, meio que superficialmente. E eu conhecia o musical The Book of Mormon, mas eu só sabia que Mormons eram aqueles religiosos que tinham os missionários, né? Era isso que eu sabia. Eu não sabia muito sobre a religião em si. Então eu acabei começando a ver os vídeos da Alyssa. E ela sempre falava nos vídeos dela que ela tinha lançado um livro que é uma espécie de um guia para caso você fosse mormon e tivesse recém saído da religião. Porque ser mormon, realmente devoto, ou qualquer religião, assim, é uma coisa de autocontrole. Você vive uma vida muito específica e depois, quando você sai disso, você meio que tem que reorganizar a tua vida inteira pra mudar as coisas, porque você tá indo de um mundo onde as coisas eram muito regradas pra serem de um jeito específico, e a vida real fora disso é muito diferente. E eu tinha muito interesse em ler esse livro, só que eu não tinha lido ainda porque eu nunca fui mormon. Como eu disse, eu não sabia muito sobre mormons, então eu não sabia muito se ia ser um livro, se ia ser muito útil pra minha vida, se ia ser algo que ia adicionar alguma coisa pra minha vida. Mas, como eu disse, eu tenho um interesse muito grande por religião, e apesar de eu não ter tido um processo religioso, assim, como a Alyssa, eu fui criada muito católica e eu passei por um processo também de lidar com os meus próprios pensamentos sobre a minha fé própria e sobre como eu queria viver minha vida, se era de acordo com isso ou não. Então eu achei que talvez ia ser interessante ler esse livro, e realmente eu amei esse livro, eu fiquei muito emocionada lendo ele, o que foi uma coisa que me chocou, porque eu nunca fui mormon, gente. Eu não, até os meus 20 anos, eu não conhecia uma pessoa que fosse mormon. Eu fiquei muito surpresa que esse livro, porque ele é um livro trazendo, assim, conselhos e dicas caso você saiu de uma religião de alta demanda, de autocontrole. Claro que é mais específico para ser mormon, mas ela traz dicas para basicamente qualquer vida que você teve, assim, com bastante restrições. Ela traz informações sobre coisas que você vai testar agora que você não é mais mormon. Ela traz informações sobre o que fazer quando você perde sua fé, como isso vai acontecendo, como contar, qual é a melhor forma de contar pra sua família que você vai deixar de ser mormon, pros seus amigos, o que pode acontecer. E o que eu mais gostei foi que ela traz esses conselhos, mas
junto com eles, ela traz histórias próprias. Eu gosto muito de como a Alyssa se pôs numa posição bem vulnerável de falar sobre as próprias experiências dela, com os tópicos que ela tá trazendo, como foi pra ela passar por esses processos, o que passou na cabeça dela nesses momentos. Isso foi algo que fez o livro se tornar muito mais pessoal, assim, e mais como... Ele realmente parece ser um livro que não te julga. Eu acho que se eu fosse uma pessoa mormon que está deixando de ser mormon e eu lesse esse livro, eu ia me sentir muito acolhida por ele. Mas o que me emociona nele é que ele é realmente um livro muito mais sobre a ideia de você abraçar quem você é de verdade e não viver de acordo com as regras impostas, sabe? Basicamente, ele é um incentivo para você viver uma vida mais verdadeira, mais feliz, mais conectada a quem você realmente é, o que você realmente quer. E isso é uma coisa que, assim, me emocionou muito. Eu sempre fui uma pessoa muito... vou fazer o que as pessoas querem que eu faça, vou ser certinha, vou sei lá o que. Eu ainda sou muito assim. Então, pra mim, ainda é um processo de eu tentar viver minha vida por mim mesma, por o que eu quero. E eu acho que foi por isso que esse livro significou tanto pra mim. Foi um livro que eu achei muito certeiro, porque ele não é um livro que te julga por você ser assim, mas ele traz formas de você perceber que a melhor forma de viver é de acordo com o que você quer, com o que você tem vontade, o que é melhor pra você, não pras outras pessoas. E especialmente não pra uma organização religiosa. Eu gostei bastante da escrita, eu achei que a prosa é bem simples, não é nada tipo, uau, que diferente, uau, que trabalho com a linguagem, mas ele é bem escrito. Eu acho que a forma como ele foi construído foi bem legal também. E foi um livro que eu gostei bastante. Se você é alguém que tem interesse em questões de religião, eu recomendo esse livro. Como eu disse, eu gosto muito de ler sobre religião, então foi um livro que eu gostei bastante. O próximo livro que eu li foi outro livro que eu não tenho físico, que foi A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo. E talvez vocês estejam se perguntando, Joana, por que do nada você decidiu ler A Moreninha? É que eu sou estudante de letras e nesse semestre eu vou ter uma cadeira de literatura brasileira do século XIX e eu nunca li A Moreninha, não tinha lido A Moreninha antes. Eu sabia, primeiro livro romântico, sei lá o que, do romantismo. E daí eu pensei, não, eu vou ter que ler esse livro em algum momento da minha vida, né? Então vamos lá. Eu não sou a maior fã do romantismo, isso é algo que eu tenho que apontar. Eu gosto de alguns livros do romantismo. Eu gosto de Senhora, do José de Alencar. Acho que é um livro que eu li que eu achei divertidinho, assim, achei interessante, então eu pensei, talvez eu goste da Moreninha, né? Vamos ver o que eu acho. Eu acabei dando uma pontuação 2.5, porque pra Senhora, que é um livro do romantismo que eu gosto, eu dei 2.75, então eu achei que ia ser injusto se eu desse mais do que isso. Eu acho o romantismo uma época muito curiosa e eu me divirto um pouco lendo as coisas dessa época, porque eu acho tudo muito dramático, é engraçado pra mim. Eu acho que o enredo em si de A Moreninha não é nem algo muito datado, é sobre uns amigos e daí eles fazem uma aposta sobre quem vai se apaixonar por quem vai se apaixonar mais, menos, quem vai ficar com mais gente, menos, numa viagem de férias que eles fazem lá pra uma ilha. E isso, assim, facilmente podia ser um romance best-seller atual, só modernizar um pouquinho as coisas, incluindo a quantidade de misoginia que tem nesse livro, né, que obviamente é algo esperado de um livro do século XIX, mas a forma como as mulheres são construídas nesse livro, assim, são espantosas. Todas as mulheres ou são, por exemplo, a própria Moreninha, que é uma personagem que é pra ser só o objeto de desejo, assim, e as outras personagens têm uma cena muito engraçada que o protagonista, que é Augusto o nome dele? Eu não lembro. Não lembro, acho que não lembro, perdão se eu estiver errada, mas enfim, o protagonista tem uma hora que eu sou muito ruim lembrando o nome de personagem, gente, desculpa, mas tem uma hora que o protagonista, ele tá ouvindo fofoca, que as mulheres estão fofocando, ele tá embaixo da cama escutando as fofocas delas, e elas estão tudo falando mal uma da outra, e fofocando uma pra outra. Eu fiquei pensando, olha que forma legal de retratar mulheres, né? Olha a rivalidade feminina aí, olha que legal. Eu acho que eu gosto de Senhora, porque eu sinto que a Aurélia é uma personagem muito mais interessante, ela tem mais camadas, sabe, pra uma personagem mulher da época, até que ela tem umas ações interessantes, ela tem... Tudo bem que no final ela meio que perde um pouquinho do que deixava ela interessante, mas tudo bem, eu acho que ela é um pouquinho construída de uma forma diferente. Agora, nesse livro, as mulheres são todas muito... uma nota, assim, elas não são muito complexas, elas são ou uma senhora que tá incomodando o protagonista, que ele acha ela entediante, ou estão falando mal entre si, ou são apenas objeto de desejo. Mas isso é algo que eu sei que muita gente, ouvindo essa minha crítica, vai falar, Joana, mas é o que era de se esperar da época. Sim, gente, eu sei, mas não significa que eu tenho que gostar. Eu também achei a escrita desse livro bem prolixa, o que é comum da época também, tipo, não foi meu livro favorito, assim, mas também não foi, tipo, o livro que eu mais odiei.
Enfim, foi meio que isso que eu pensei sobre a Moreninha, sabe? Eu não tenho nenhum pensamento muito forte. Se você quer ler, leia. Eu sempre vou encorajar a leitura de clássicos. Tem muitos clássicos que eu gosto bastante. Eu posso fazer um vídeo mais sobre clássicos que eu gosto. Mas esse não foi o meu favorito. Por fim, o último livro que eu li foi esse aqui, O Gosto da Liberdade, do Alejandro Puyana. Esse foi um outro livro que eu recebi da Tag. Eu tinha outro livro da Tag pra ler, que foi o que veio no último mês, que é o livro Juni. Eu não lembro quem é a autora agora, eu não peguei ele, tá na minha estante. Mas eu acabei não conseguindo ler, não deu tempo, então... Gente, eu li 8 livros mesmo, eu acho que eu contei errado. 3, 4, 5, 6, 7... foram 8, sim, eu tô louca, perdão. Mas enfim, O Gosto da Liberdade foi o próximo que eu li. E esse foi um livro que eu achei que eu ia gostar muito, porque ele tem todos os elementos para um livro que eu gostaria. Ele também é um romance histórico, ele se passa na Venezuela em vários períodos históricos, começa desde o ano 60 e vai até 2013, mais ou menos. E acompanha gerações diferentes da mesma família, de membros da mesma família. Também tem um quesinho sobre trauma geracional. Então eu pensei, olha gente, esse é exatamente o tipo de livro que eu gosto. É da história de um país. Eu já vou começar dizendo, eu não entendo muito sobre a história da Venezuela, não sei muito sobre. Eu acabei não gostando tanto desse livro quanto eu achei que eu ia, quanto eu esperava que eu ia gostar. Eu terminei de ler ele ontem, depois de muito sofrimento. Não, ontem na verdade. Não foi um livro que, assim, eu aproveitei tanto quanto eu gostaria. Eu acabei dando 3 estrelas pra ele, porque tem coisas sobre ele que eu acho que tem mérito, que eu gostei, mas não foi a coisa mais interessante do mundo. Esse livro ele é sobre um jovem, começa assim com um jovem chamado Stanislavo. Ele é descendente de judeus europeus, então por isso que ele tem esse nome, caso você esteja se perguntando, porque é um venezuelano, se chama Stanislavo, nos anos 60, e ele se junta a um grupo revolucionário, porque, né, vamos mudar o mundo e tal, e daí se passa nisso, que ele tá nesse grupo revolucionário. Enquanto isso acontece, nós também temos a perspectiva de uma mulher chamada Maria, nos anos 2000, que ela tem um filho que acaba sendo baleado num protesto que tá tendo, enfim, a polícia tá revidando e tal, e o filho dela é baleado, e, enfim, ele é uma criança, então ela tem que correr atrás de, né, salvar o filho dela. Ela trabalha como empregada numa casa de uma galera bem rica, e tem a perspectiva do filho dela no futuro, que é o Eloy. Isso se passa lá por 2012, quando ele tem, se eu não me engano, 19, 20 anos. Então a gente tem essas 3 perspectivas, e eu acho que a principal crítica que eu tenho é que esse livro, ele fica pulando de perspectiva quando você tá começando a se conectar com o personagem, tá começando a se conectar com a história dele, ele pula, dá um salto temporal e você sai do momento que tava acontecendo. Isso foi algo que eu não gostei, porque eu não senti que eu conseguia ficar presa na história como eu queria, porque eu tava no momento que eu tava achando interessante, vamos pra outra coisa, e não é nem trocar de personagem, não é como se trocasse todo o capítulo de personagem narrando, é que ele troca de tempo histórico completamente, ele vai dos anos 60 pros anos 2000, pra 2012, e vai pulando disso, e isso foi algo que eu não gostei. Eu achei que quebrou um pouquinho o clima da história. Mas outra coisa que eu não gostei é que eu senti que esse livro, ele abre muita mão de cuidar de personagem e de desenvolver personagem pra falar mais de questões históricas mesmo, o que não é necessariamente um problema, mas eu senti que a construção, especialmente do Eloy, pra mim, ele foi o personagem, assim, que eu senti que tinha muito potencial pra... Tem uma coisa que acontece com ele, uma coisa que a gente descobre sobre ele, que ele descobre sobre si mesmo, que é uma coisa que poderia ter sido caracterizada de uma forma mais interessante, mas eu achei que foi muito superficial a forma como foi trazida, e o contexto que isso acontece é algo que ia ser muito interessante de se explorar, e eu sinto que não é tão explorado quanto eu gostaria. E outro ponto foi que eu tenho algumas questões temáticas sobre esse livro que eu não gostei tanto. Pra mim, o meu maior problema com esse livro foi que ele é muito sobre como a ideia principal dele é que o coletivo apaga o individual, ou seja, eles estão o tempo todo falando sobre isso. No início da história, o Stanislavo, ele se apaixona por uma mulher chamada Emiliana, e ela engravida, e ela tá grávida, e ela fica tipo, ei, Stanislavo, sai aí da revolução, vamos ficar juntos. E ele fala pra ela, não, porque eu tenho que salvar meus amigos aqui, meus colegas, eu quero ficar contigo, eu quero que você fique aqui comigo, depois a gente pode ter uma vida sossegada, mas antes eu quero terminar isso aqui que eu comecei em nome das outras pessoas. E daí, basicamente, a história inteira é pra comprovar que essa decisão dele foi errada, que o fato dele... Eu não estou dizendo que abandonar a esposa grávida... Não era nem esposa, né? Mas a pessoa com quem ele está grávida foi a decisão certa, pelo amor de Deus. Mas quem foi embora foi a Emiliana. A Emiliana fugiu, tá? Ela não deu uma chance pro Stanislavo realmente ficar com ela e conciliar essas duas coisas. E, basicamente, o livro inteiro é pra provar que essa decisão dele foi errada, que ele cometeu a decisão errada, que... sabe, querer se posicionar a favor dos amigos dele, da causa que ele acreditava, foi a decisão errada. Depois tem toda uma coisa sobre como o Eloy, ele é mais um no meio do mundo, de muitos, e tipo, tudo bem, isso é, no contexto dele eu acho interessante, mas eu acho que só um pouquinho,
eu acho que isso é feito de uma forma um pouquinho desonesta, assim, de uma forma de querer parecer que as grandes causas não estão pensando individualmente nas pessoas. Eu não acho que esse seja o caso. Eu acho que isso é algo sobre o livro que eu não sei se eu concordei muito, eu não sei se eu gostei muito. Eu também não entendo muito sobre a história da Venezuela, como eu disse, então talvez isso seja algo que ressoe mais com pessoas que têm mais conhecimento dessa história ou vivenciaram isso, eu não sei. Como eu disse, não entendo muito sobre a Venezuela, mas eu senti que foi muito uma história de tipo, todas essas decisões pensando no bem coletivo, na verdade, estão dando muito errado e a gente tem que pensar no individual. E eu não acho que é assim que se resolve as coisas. Oi, gente, perdão se mudou o ângulo, meu celular parou de gravar porque tinha acabado a memória. E aí eu fui colocar as roupas na secadora enquanto eu esperava ele passar o vídeo pro notebook. Mas enfim, como eu estava dizendo, eu não lembro na verdade o que eu tava falando, mas sobre esse livro, outras coisas que eu pensei foi que eu acho que a personagem com quem eu mais me criei um apego mesmo, que eu achei que foi mais assim, melhor construída foi a Maria. Eu acho que ela é uma boa protagonista, porque é muito difícil você não querer o sucesso dela, você não querer a felicidade dela, você vê o que tá acontecendo e você pensa, eu só quero te ver feliz, Maria. A escrita desse livro eu achei muito basicona. Eu achei que, diferente de, por exemplo, Aonde Quer Que Eu Vá, acho que isso é evidente, mas aí eu me confundi no título, eu tava falando de Aonde Quer Que Você Vá, o livro que eu falei no início do vídeo, e não da música do Restart. Os personagens, eu acho que tem muito pouco espaço pra gente entender a caracterização deles como personagens com base nas ações e nos pensamentos deles, em contraposição do que é dito sobre eles. Especialmente sobre o Stanislavo, que eu acho que é o personagem que mais sofre disso, da gente ver mais a caracterização dele, especialmente no início, por coisas da narração nos falando que ele é assim, em vez da gente realmente vendo ele ser assim, sabe? Isso foi algo que eu não gostei tanto. Eu acho que a personagem que menos teve isso foi a Maria, e eu acho que é justamente por isso que a gente gosta mais dela e torce mais por ela, sabe? Mas como eu disse, esse é um tipo de livro que eu gosto muito, então, assim, por geral, não foi o pior livro que eu li nesse período. Eu dei 3 estrelas pra ele, não lembro se eu falei, mas estou falando agora, eu dei 3 estrelas. Eu achei que foi um livro ok de se ler, só não foi o que eu estava esperando. Eu tava esperando que eu ia gostar muito dele. Pois bem, gente, foram esses livros que eu li inteiros oficialmente, mas tem mais um livro que, como eu disse, eu acho que eu vou ler ele ou hoje ou amanhã, ou seja, ainda vamos estar no período das férias. Eu só li 10 páginas dele até agora, então eu não tenho uma opinião formada, mas eu vou mostrar pra vocês e falar um pouquinho sobre. É esse livro aqui, Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles. Esse é um livro de coletânea de contos, mas eu tô animada pra ler ele porque são contos só de uma autora só, então eu consigo ter uma opinião um pouquinho mais concreta. A Lígia Fagundes Telles é minha autora favorita. Eu já li vários livros dela e eu gosto muito de todos. Meu favorito é As Meninas, que é uma obra-prima. É um dos meus livros favoritos também, mas de contos, a minha coletânea de contos favorita dela é Seminário dos Ratos. Eu tenho 6 livros dela na minha estante, tem 2 que eu não li ainda. Um é esse, que é Antes do Baile Verde, e o outro é Passaporte para a China, que é um livro sobre uma viagem que ela fez para a China nos anos 60, se eu não me engano. E eu também não li ainda, mas eu pretendo ler esses 2. Eu queria ter lido eles nas férias, mas eu emprestei Passaporte para a China pra minha tia, então ficou com ela tava lendo. E Antes do Baile Verde eu não consegui terminar, mas eu vou terminar agora, hoje ou amanhã. Talvez se eu terminar, antes de eu terminar de editar esse vídeo, eu coloque uma partezinha falando sobre o que eu achei. Mas pois é, gente, eu acho que por isso é hoje de ouvir minhas opiniões e que se interessa a vocês, se vocês têm interesse em ler esses livros que têm incentivado ou que tenha feito vocês reconsiderarem se é o tipo de leitura que vocês querem fazer, eu vou sempre recomendar que a gente leia coisas novas, que a gente se aventure. Todo mês eu tenho uma regra comigo mesma que eu tenho que ler pelo menos um clássico, um livro brasileiro e um livro de não ficção. Eu tento sempre trazer livros diferentes, assim, pra eu não ficar na mesmice de ler a mesma coisa sempre. Nesse período aqui, nesse mês, deixa eu pensar se eu li um livro brasileiro além de A Moreninha. Eu acho que não. Se eu conseguir terminar Antes do Baile Verde, esse vai contar pro meu livro brasileiro, senão esse vai estar contando pras 2 categorias, né, tanto pra brasileiro quanto clássico. Mas isso é uma coisa que eu gosto de fazer, porque senão eu acho que a gente acaba caindo na mesma coisa de leitura, e não, nós temos que nos aventurar. Nós, como pessoas que gostamos de ler, como leitores, a gente tem que sempre estar abrindo nossos horizontes, não é mesmo? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu ainda não sei muito bem o que eu vou fazer com esse canal. Eu quero falar sobre livros nele, obviamente. Eu quero também postar vídeos toda semana. Eu nem sei se é uma boa ideia eu postar esse vídeo como o meu primeiro vídeo, porque vocês não me conhecem, né? É bem capaz de vocês não terem interesse em ver um vídeo de uma rua aí que vocês não sabem quem é, sobre uns livros que vocês não sabem quais são. Mas enfim, isso é algo que eu vou ver com o tempo. Eu tô bem animada pra ter esse espaço pra hablar. Estou animada pro meu próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É isso, gente. Um beijo. Beijão. Até mais. E se você me conhece na vida real, por favor, finja que você não viu esse vídeo, senão eu vou ficar com muita vergonha. E é isso. Tchau. Beijo. Ui, derrubei um livro aqui. Tchau.